Nós estamos no meio de uma série de mensagens, na verdade, iniciando, porque eu iniciei essa série na semana passada, com uma mensagem introdutória, e a série se chama Sinais. Sinais porque nós vamos estudar os milagres de Jesus nessa perspectiva, a perspectiva de que eles sinalizam alguma coisa. Alguns dos milagres de Jesus nós vamos estudar, mas todos que vamos estudar, nós vamos estudar a partir da perspectiva de que eles são sinais. E o que é um sinal? Um sinal é uma mensagem que aponta para outro lugar, que não ela mesma. Isso é um sinal. Então, nós não vamos estudar os milagres para falar de milagre. Nós vamos estudar os milagres para falar do que eles estão apontando, ou para onde eles estão apontando. E não vamos ler os milagres naquela perspectiva, para quem estava na semana passada, eu já falei, nós não vamos ler os milagres para tentar mostrar que Deus pode fazer milagres. Porque Deus pode fazer milagres porque Ele é Deus. Isso é intrínseco ao conceito de Deus. Se Ele é Deus, Ele pode fazer milagres. Logo, nós não vamos ler os milagres como uma prova da divindade de Deus. E nem com a expectativa de que o que Ele fez lá, necessariamente Ele vai fazer aqui porque Ele fez lá. Porque a gente está lendo eles como um sinal, não como o milagre. Para onde eles estão apontando? Essa é a nossa pergunta. Então, nós vamos ler os milagres na perspectiva de mostrar como eles apontavam e apontam para a messianidade de Jesus, ou seja, Jesus fez o que fez para que os judeus soubessem que Ele era o Messias esperado, e nós vamos mostrar como isso acontece. E a nossa aplicação não vai partir do milagre, mas sim do que o Jesus Messias fez e continua fazendo por nós por ser o Messias. E o primeiro milagre que eu quero estudar com você está em Lucas, capítulo 5. Na verdade, nós vamos ler 2 milagres em um mesmo movimento. Lucas, o capítulo 5, a partir do verso 12, quando Jesus vai curar um leproso, e logo depois Jesus vai curar um paralítico em Cafarnaum. Então, Lucas, capítulo 5, versos de 12 a 26. Vamos ler. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Esse coberto de lepra, só para eu já ir explicando algumas coisas dentro do texto, quer dizer que esse homem era totalmente leproso. Essa palavra coberto é a ideia de que ele era um leproso num estágio avançado. Coberto de lepra é a lepra num estágio já bastante avançado. Ou seja, era visivelmente leproso. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso, mas essa fala de Jesus tem a ver com o livro do Levíticos, capítulos 13 e 14. Daqui a pouco eu explico isso. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava,
e grandes multidões afluíam para ouvirem serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui eu quero lembrar com você como eu disse na semana passada que Jesus não curava usando do seu poder de Deus quanto pessoa da Trindade, porque ele estava vivendo completamente humano para poder representar a humanidade. Então, quando curava, ele curava no poder do Senhor. Esse Senhor aqui é Deus o Pai, na primeira pessoa da Trindade. Então, ele cura submisso ao Senhor. É o Senhor quem compartilha com ele o poder para curar. Certo? 18. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, imagine uma casa bastante cheia, uma casa pequena e muito cheia, subiram ao telhado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Nessa época os telhados eram meio abertos, entreabertos, então eles desceram no meio dessas aberturas e frestas, um paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, interessante aqui, ele vê a fé deles, ele não vê a fé do paralítico, ele vê a fé de todos os amigos que fizeram aquilo com o paralítico. Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem, expressão messiânica, para que saibais, para que eu vou fazer isso? Jesus está falando assim, para que eu vou fazer isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Messias, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos sinais. Essa dupla história aí, ou uma história em sequência da outra, não estão em sequência por à toa. Não estão em sequência por à toa. Essa construção explica muito do porquê dos milagres de Jesus. Na semana passada eu expliquei, mas vou recapitular com vocês. Existiam dois grupos específicos de milagres que os judeus criam. O grupo de milagres comuns. O que eram os milagres comuns? O milagre que qualquer um podia fazer a partir do poder de Deus. Vários profetas, se você ler o Antigo Testamento, fizeram milagres. Sim ou não? Se lembra? Elias fez milagres. Você vê Eliseu fazendo milagres. E alguns outros fizeram vários milagres. Moisés, e antes dos profetas, fez milagres. Davi fez milagres. Tem até gente que não tem nome, como o rapazinho do machado lá no livro dos reis. Eu não te conto porque eu não sei o nome dele, não tenho o nome dele lá, mas ele faz um milagre. Então nós temos alguns
personagens no Antigo Testamento que fizeram milagres. E esses milagres que esses personagens conseguiam fazer são considerados os milagres comuns. Os milagres que qualquer um, pelo poder de Deus, poderia fazer. Mas existia um outro grupo de milagres, que era considerado, ou que eram basicamente um grupo de 3 milagres. O milagre de curar um leproso, um milagre de curar um cego de nascença e um milagre de... Qual que faltou? Cego de nascença, leproso... Oi? Não, eu vou lembrar agora. Deu branco. Lembrou? Ele tem mais um. Eu vou falar 4 porque o Tiago vai pregar isso aqui, ele vai pôr mais um, porque tem uma corrente que define que eram 4, que era que a criação receberia comandos do Messias, o milagre de coordenar a criação. Mas existe o leproso, o cego de nascença, o comando da criação, e tem mais um que eu vou lembrar durante aqui, daqui a pouco eu lembro. Porque o que nos interessa hoje é um desses, o leproso. Lembrei. Expulsar um demônio de alguém que estava endemoniado, porém o demônio fosse mudo. Ou seja, expulsar o demônio mudo de alguém. Então, vamos lá, recapitulando. Expulsar o demônio mudo, leproso, cego de nascença, e se a gente considerar esse quarto, o domínio sobre a criação. Esse grupo de milagres, ele só seria possível de ser realizado pelo Messias. Não estava disponível a qualquer pessoa realizar esse grupo de milagres, ainda que pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, só quem poderia executar esse grupo de milagres seria o Messias. Os judeus já acreditavam nisso. Por quê? Porque isso estava previsto na lei e nos profetas. A lei e os profetas já haviam antecipado isso. E esses milagres nunca haviam acontecido na história de Israel. Ninguém tinha conseguido fazer esses milagres. Por que não? Porque ainda não havia se manifestado o Messias. E quando a gente vê Jesus curando um leproso, é interessante porque nenhum leproso até aquele momento havia sido curado em Israel. Como a gente sabe disso? Porque no Levítico 13:14, que eu falei com você, diz lá que quando um leproso fosse curado, prontamente quem foi curado deveria se apresentar ao sacerdote no tabernáculo, e esse sacerdote, verificando a cura, deveria oferecer um conjunto específico de sacrifícios próprios para uma cerimônia própria para essa situação. E visto isso acontecer, os líderes do povo judeu deveriam, e da religião judaica principalmente, deveriam verificar se esse cara foi realmente curado. E por que a lei vai falar isso? O que eles vão entender mais à frente? Que esses líderes deveriam investigar se esse cara foi realmente curado, porque como nunca aconteceu na história de Israel, na cabeça deles, só quem vai fazer esse milagre? O Messias. Então os líderes vão investigar essa história para ver se é verdade, porque se for verdade, essa pessoa que realizou o milagre automaticamente deve ser reconhecida como o Messias. No Antigo Testamento nós temos somente 2 curas de lepra. A primeira é a de Miriam. Só que Miriam está antes da lei de Moisés, ou seja, o Levíticos não havia sido dado. Então, da lei para a frente, ninguém nunca foi curado de lepra. E a outra vez que alguém é curado de lepra é no caso de Naamã, que não era do povo de Israel, Naamã era um estrangeiro. Então Naamã não precisou, ao ser curado de lepra,
se apresentar no templo, porque ele não era do povo de Israel. No povo de Israel, ninguém havia sido curado. Quando então, diante de Jesus aparece um leproso, é como se aparecesse uma placa que Jesus vai poder escrever nessa placa um sinal. Falar assim, ó, aqui tem uma oportunidade de um sinal messiânico. Quando o leproso vira para Jesus e fala, se quiseres, você pode me curar, essa declaração desse leproso é uma declaração poderosíssima. Porque ele está dizendo o seguinte, somente o Messias, ele era do povo, ele sabia, somente o Messias tinha poder para curar a lepra. Em outras palavras, ele está dizendo, eu reconheço que você é o Messias antes de você me curar. Porque se quiseres me curar, você pode. Eles não podem, ninguém aqui pode, mas você pode. Isso é um reconhecimento do messiado ou do messianado de Jesus por parte daquele homem. E existia um outro problema de curar um leproso. Além de não ter poder para curar, é que o leproso, ele era considerado a carne morta. Quando você fala de um leproso, eu não sei se você conhece bem ou já viu alguma cena de um leproso, a lepra, ela é a morte da carne. Ela vai consumindo a carne de quem está doente. E quando está no estágio avançado, principalmente, é que a carne já está... Aquele cara devia estar numa situação visivelmente crítica. Talvez já beirando vida e morte. E a carne morta não poderia ser tocada de acordo com a lei de Moisés. Quem toca no morto, toca no que é impuro. O morto é impuro. E o leproso, então, era considerado um impuro. De forma que, naquela época, um leproso ficava fora dos limites da cidade ou do centro da cidade de Jerusalém. Ele era marginal no sentido de ficar à margem. E quando conseguia entrar na cidade para pedir esmolas, porque eles não podiam trabalhar, afinal, quem daria emprego a um leproso, um impuro? Quando eles entravam na cidade, eles deveriam andar com um sino pendurado ao seu pescoço, porque na medida que ele andasse e o sino batesse, todo mundo olharia e não ficaria com risco de encostar no leproso, porque se encostasse, ficava impuro. Isso também porque a lepra é contagiosa, então tocaria na lepra e ficaria leproso. Eles entendem então que o conjunto de falas da lei, sendo a apresentação do leproso curado no templo, ou no tabernáculo, mas o fato de que ninguém pode tocar no leproso porque senão fica impuro, isso faz com que só quem pudesse curar um leproso fosse alguém que fosse imune a essa impureza. Por isso o Messias. Só que esse leproso reconhece que Jesus é o Messias. E ele fala, se quiseres, podes me curar, porque você tem poder para isso, você é o Messias. Jesus prontamente diz, quero, você eu quero. Por que Jesus fala quero com esse leproso? Porque você é um sinal. Se eu te curar, eu estou dando um sinal de quem sou eu, de que eu sou o Messias. Então quero, fique limpo, deixe de ser impuro e passe a ficar puro, fique limpo. E na mesma hora esse leproso foi curado. Aí o que Jesus mandou ele fazer na sequência do texto, se você estiver aberto aí? Você vai agora, não vai contar para ninguém, a não ser para o sacerdote. Você vai chegar lá no templo, vai se apresentar ao sacerdote como ordena a lei de Moisés, no Levítico, porque nunca ninguém fez isso, você vai fazer, ou pelo menos nunca ninguém fez comprovadamente. Então você vai chegar lá, vai se apresentar ao sacerdote,
Quando o sacerdote vê que você ficou limpo, em outras palavras, Jesus está falando assim, essa notícia vai percorrer Jerusalém e vai chegar ao Sinédrio, que é a liderança da religião judaica, e eles vão ter que abrir um processo de investigação sobre quem curou o homem leproso. Porque se for confirmado que essa pessoa curou o homem leproso, eles, pela lei de Moisés, vão ter que identificar, e pelas profecias, vão ter que identificar esse cara que curou como o Messias. Para eles não terem desculpa, que não viram o sinal, faz como eu estou te falando, vai lá e se apresenta aos sacerdotes. Em outras palavras, por que Jesus proibiu ele de falar com outras pessoas? E somente com os sacerdotes falar? Porque falar aos sacerdotes era necessário para cumprir o propósito do milagre, que era estabelecer um sinal do messianado de Jesus. Mas falar para outras pessoas era só divulgar o que Jesus podia fazer, gratuitamente, como muita gente às vezes lê os milagres hoje. Isso não tinha propósito, o propósito era estabelecido. Só que ao falar com o sacerdote no templo, muita gente viu o cara, não sei, alguém conhecia o cara, e querendo ou não, a notícia se alastrou, se espalhou. O que aconteceu? Um dia Jesus está em Cafarnaum, logo depois desse acontecido, veio gente de tudo que era canto, da Galileia, da Judéia, de Samaria, começa a vir gente, dos arredores. É como se, imagine hoje, ninguém nunca tinha visto um certo tipo de milagre. Sei lá, uma lepra mesmo. E um cara vem aqui e cura uma lepra. Mesmo que ele não mande ninguém falar com ninguém, um vai lá e fala uma coisa, outro vai lá e fala. Aí a notícia se espalha e chega lá no Recife. Aí lá no Recife o cara, um leproso, ouviu e falou, tem um cara curando lepra lá em Belo Horizonte. O que ele vai fazer? Pegar o avião, o ônibus, do jeito que der e vai cair em Belo Horizonte. E o cara de Goiânia, e o cara de São Paulo, onde tiver gente que dá para chegar aqui, vai chegar. E não só leproso. Se ele está curando lepra, dor de cabeça para ele é troco de 10 centavos. É nada. Se é lepra que ele está curando. Então começou a chegar perto de Jesus vários enfermos e doentes. Porque começaram a reconhecer em Jesus o poder que ele tinha executado para curar o leproso. E no meio desse povo tinha uma turma, que a Bíblia, no texto aí, diz que eram os fariseus e os mestres da lei. Quem são esses caras? Os caras que vieram investigar. Como o cara se apresentou no templo, os sacerdotes comunicaram com esses caras, os caras começaram a investigar Jesus. E foram ver o que Jesus estava fazendo. Quando eles chegam lá, tem algum leproso? Não, só tem o testemunho até aqui do leproso que havia se apresentado. Não tem outro leproso lá na hora, pelo menos, que Jesus curou. A gente não tem essa notícia. Eles estão vendo Jesus atendendo dor nas costas, rinite, o cara estava com rinite, talvez. Sei lá. Jesus estava curando enfermos. E era uma multidão. Quando chega 4 amigos com um paralítico, deitado numa maca, e eles não conseguem entrar para ir até Jesus. Minha pergunta para você é, dentro disso que eu falei, o paralítico é um milagre comum ou é um milagre de Messias? Messiânico? Comum. Outros paralíticos já haviam sido curados na história. É um milagre comum. Mas esses caras estavam sangue nos olhos para poder fazer o cara ser curado. O que eles fizeram? Imagina, mano. Os caras subiram os 4 num telhado. Deve ter feito algum sistema de roldana, sei lá o que eles arrumaram. E puxaram um paralítico numa cama para cima de um telhado. E quando a gente está falando de telhado, não é essa coisa toda estruturada que você vê hoje. Eu quero que você imagine na época.
Uma engenharia completamente precária. Os caras levaram o paralítico lá para cima. E esses telhados eram formados por ladrilhos, que tinham frestas. Os caras, com cordas, provavelmente, descem esse paralítico por entre os ladrilhos. E Jesus vê o esforço desses caras. Desceu lá. E colocaram na frente de Jesus. Jesus fala, eu quero curar esse cara. Isso aqui eu que estou elaborando. Eu quero curar esse cara. Só que isso aqui, para esse pessoal que veio investigar, os fariseus e mestres da lei, isso aqui é comum, isso aqui não vai provar nada. Vai falar que eu sou um curandeiro, sei lá, alguma coisa. Isso aqui não prova nada. Aí, os caras falam, a gente queria que você curasse o paralítico. Jesus, vendo a fé dos caras, ele vira para o paralítico e fala assim, por causa da fé de vocês, perdoados estão os seus... O cara pediu perdão de pecado? O que o cara pediu? Eu quero andar. Aí Jesus fala assim, por causa da fé de vocês, perdoados estão os seus pecados. Nessa hora, os fariseus ficaram endemoniados. O demônio começou a falar na boca deles. Não pode. Por que não pode? Porque quem tem poder para perdoar pecados? Para curar paralítico, muita gente tinha. Mas para perdoar pecado, quem tem? Somente Deus. Só Deus pode perdoar pecados. O que esse cara está falando? Está falando que ele é Deus? Que ele é um com Deus? O que é? E aí Jesus vê que eles começaram a ficar endemoniados. Que ele estava cochichando. Olha lá, estou falando de perdoar pecado, ele não pode perdoar pecado, aquele negócio todo. Aí Jesus vira e fala assim, o que vocês estão cochichando? Aí ele, você não sabe que só quem pode perdoar pecado é Deus? O que os caras falam para Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta para eles, assim, o que é mais fácil? Eu falar, levanta e anda, ou falar, perdoados estão os teus pecados? Eles não respondem. Jesus então fala assim, para que vocês saibam que eu sou o Messias, eu vou fazer ele andar. É mais ou menos isso, ele não fala isso, isso aí eu já estou também elaborando. Eu vou fazer ele andar. Mas não é para fazer ele andar, é porque se eu fizer ele andar, vocês também vão acreditar que eu perdoei os pecados dele. E se eu perdoei os pecados dele, eu perdoei no poder de alguém. No poder de quem? De Deus o Pai. E se eu perdoei no poder de Deus o Pai, eu sou quem? O Messias. O milagre não é messiânico. Mas Jesus, o milagre ali, ou o ato messiânico ali, não é o milagre. O ato messiânico é o perdão de pecados. Explicada a história? E aí todo mundo viu aquilo acontecer, ficou de cara, o cara levantou, pegou maquinha, saiu glorificando a Deus, porque Jesus falou, levanta e anda, pegou a maquinha na mão, saiu glorificando. O que o pessoal falou? Nós vimos hoje grandes sinais. Sinais de quê? De que Jesus é o Messias. Ok, explicado. A questão é o que podemos tirar de aplicação disso para a nossa vida? Que Deus pode curar leprosos? Deus pode curar leprosos porque Ele sempre pôde. Curou Naamã e curou Miriam. Isso já bastaria no testemunho de que Deus pode curar leprosos. O fato de Jesus ter curado um leproso ali não é para falar que Jesus pode curar leprosos. O texto não está ali para isso. Qual aplicação nós podemos tirar? Que se a gente entrar por telhados, Deus vai levantar a gente das nossas paralisias? É um tipo de receita de bolo onde Deus pode curar paralíticos. Quem entra pelo telhado com 4 amigos, seria uma loucura, imagine. O que seriam os telhados das igrejas hoje, né?
Seria mais precário ainda. Não está aí para isso. Está ali porque existe uma mensagem. A mensagem é a seguinte: Jesus é o Messias. E sendo Jesus o Messias, o que só o Messias pode fazer? Isso ele pode fazer por nós. Eu vejo duas aplicações, uma em cada milagre. A primeira, o Messias pode tocar o que é impuro. O Messias pode tocar o que é impuro para torná-lo puro. Se isso se aplica à carne morta, isso se aplica a qualquer tipo de impureza que a lei de Moisés havia levantado até então. E é interessante porque nesse milagre do leproso aqui, nós vimos Jesus curando um leproso, e os caras foram investigar e duvidaram, e não reconheceram Jesus como Messias. E aí em outro trecho, Jesus vai e cura 10 de uma vez. Para falar assim, achou que foi na sorte? Então tá, toma 10. Agora abre 10 processos de investigação e vem me investigar de novo. Porque a impureza para o Messias não tem tamanho. A impureza com o Messias não pode impurificar o Messias ou matar o Messias. Com o Messias, ele purifica. E ao purificar, o Messias está incluindo. Porque ele tira esse povo da margem. Ele tira o leproso da sua situação marginal. E tira o sino que o identifica como impuro. E dá dignidade a ele para ser chamado de puro novamente, de filho de Deus novamente. O Messias tem o poder nele para pegar o que é impuro e dar dignidade e pureza para ser reconhecido como ser humano que é. Mais do que falar que Deus pode curar lepras, o que esse milagre diz para nós é que Deus pode dar dignidade a qualquer vida humana. Porque não há indignidade ou impureza que Deus não consiga lidar com ela. Que Jesus Cristo não consiga limpar. E quando ele diz quero e fala fica limpo, ele limpa. A questão não é se ele quer. A questão é se você olha para Jesus como alguém que quer somente te dar uma cura, ou somente te fazer o interesse, ou se você olha para Jesus como alguém que pode te dar dignidade, te incluir, te purificar. Porque curar lepra, nesse ponto, qualquer um poderia curar, como curou Naamã. O problema de Israel é que eles não podiam tocar na carne morta. Mas Jesus não só pode tocar na carne morta, como ele traz vida ao que está morto. Jesus pode dignificar o que está morto em você. Essa é a fala do milagre, essa é a perspectiva que está sendo trabalhada no milagre, de que Jesus dá dignidade e vida. Lembra do que a gente leu em João na semana passada? Para que nele, quando reconhecessem que ele era o Messias, nele encontrassem vida. Jesus tem vida, e quando eu digo tem vida, não é saúde. Quando eu digo tem vida, eu digo tem dignidade. Você é um vivo. Você é um vivo no meio dos vivos. Não um morto vivo no meio dos vivos, como eram considerados os leprosos. Se você já assistiu o filme Ben-Hur, não sei se você já assistiu, tem o antigo e o novo, o antigo é melhor. Sou clássico. Mas nos dois dá para ver isso. Como os leprosos eram tratados, você vai ver isso claramente, porque a mãe do Ben-Hur é leprosa e é na época de Jesus.
Você vê isso claramente no filme. Eles sendo marginalizados totalmente pela sociedade. Era daquele jeito ali para pior. Mas Jesus dá mais do que uma cura. Ele dá vida. Ele dá dignidade. Ele inclui esse homem no seu plano. A segunda aplicação que nós podemos fazer vem do segundo milagre. Qualquer um poderia curar um paralítico. Eu arrisco dizer que até o Dr. Fritz cura paralítico hoje. Não sei se é verdade, se não é, mas não duvido. Os poderes espirituais estão à disposição. E quem usa poderes espirituais para poder perseguir seus próprios interesses, a Bíblia tem nome para esse pessoal. Chama feiticeiro. É um pecado, mas dá para fazer. Inclusive tem feiticeiro que faz o que faz em nome de Jesus. O Jesus falou isso. Ele falou assim que em nome dele muita gente ia curar, muita gente ia expulsar demônio, mas que no fim das contas, quando se apresentasse diante dele, ele falaria: não te conheço, quem é você mesmo? Por quê? Porque os poderes espirituais estão à disposição. A questão é, para que você usa os poderes espirituais que estão à disposição e como você usa os poderes espirituais que estão à disposição? Se for só para poder garantir seus próprios interesses e felicidades, você só é um interesseiro, é um feiticeiro qualquer, brigando pelo próprio interesse. Tem gente que é feiticeiro e tem gente que procura feiticeiro. Quem quer seus próprios interesses sendo realizados somente em si mesmos. Mas os milagres de Jesus não tinham um propósito. Curar paralítico, qualquer um podia curar. Mas Jesus não estava ali curando um paralítico, ele estava ali fazendo outra coisa. E o que ele estava fazendo? Perdoando pecados. Isso aí qualquer um pode fazer. Em outras palavras, o texto que nós lemos diz para nós que Jesus é o Messias não porque cura paralíticos, mas diz para nós que Jesus é o Messias porque perdoa pecados. E se não tem tamanho de impureza que ele não possa limpar, também não tem tamanho de pecado que ele não possa perdoar. Você acha mais fácil o quê? Jesus falar assim, levanta e anda para um paralítico? Ou é mais fácil ele falar, perdoados estão os teus pecados? Curar paralítico é muito mais fácil, difícil é perdoar pecado. Se você acha que seu problema é uma paralisia, seu problema não é a paralisia. Seu problema é o pecado. Se você acha que seu problema é a falta de dinheiro, seu problema não é a falta de dinheiro. O seu problema é pecado. É o pecado que em você habita e em mim habita. Se você acha que o seu problema é o desemprego, seu problema não é o desemprego. É até um problema, mas não é o problema. Tem um problema bem pior que o desemprego, que você precisa cuidar dele. Chama pecado. E você pode muito vir pedir a Deus cura para a sua paralisia, um emprego, mais dinheiro. Mas é como você ir, sei lá, no Baby Beef e pedir salada. Que sentido tem? Quando você pode resolver o problema, entendeu? Jesus não está aqui para falar que Ele pode te dar mais dinheiro, que Ele pode te dar um emprego, que Ele pode resolver sua vida sentimental. Jesus está aqui para fazer algo que só Ele pode fazer, que é perdoar o seu pecado, que é te dar perdão, porque te dando perdão, Ele tira essa mancha que paira sobre você e te torna um ser humano à imagem dele. E te traz de volta a dignidade de ser visto, vivo. Jesus não reconhece você pelo tanto de dinheiro que você tem. Jesus não reconhece você pelo fato se você pode andar ou não andar. Jesus não está preocupado muito, igual você está, com como é que você vai pagar as contas na terça-feira. São preocupações todas legítimas, sofrimentos legítimos.
Mas Jesus não está preocupado com isso. O que Jesus está preocupado é, enquanto você não tem dinheiro, ele está falando, esse cara que não tem dinheiro é ser humano mesmo? Já tiraram aquela mancha de pecado que estava sobre ele e já deram dignidade para essa pessoa, para ela ser um ser humano? E mais, se Jesus pode dignificar a gente nessas coisas mais profundas e muito mais difíceis, o que for para nos dar dignidade, você acha que Jesus não vai cuidar de nós? Por isso que lá em Mateus capítulo 6 ele fala, quando vocês tiverem o que comer e o que vestir, de que ele está falando quando ele fala isso? Quem tem o que comer e o que vestir tem o quê? Dignidade. Ele fala, vocês têm que estar satisfeitos com isso, porque é isso aí que é difícil. A gente chega para Deus e para Jesus com os problemas que nos afligem, de verdade. Eu não estou aqui desmerecendo o seu sofrimento, muito pelo contrário. Eu tenho os meus e me solidarizo com os seus. Mas eu quero dizer que existe um sofrimento bem maior que a gente desvaloriza ele como sofrimento, que é o sofrimento de não sermos mais a imagem e semelhança do Cristo, por causa de uma mancha, de um coração pecaminoso, uma postura contra Deus, e a gente desperdiça a presença do Cristo ressurreto, pedindo, solicitando, criando a expectativa de que Ele resolva o nosso problema, quando Ele pode resolver você. Jesus não quer resolver o seu problema. Jesus quer resolver você. Depois que Ele resolver você, o resto você mesmo, você vai ver, você passa a resolver as coisas muito melhor. Você nem vai muito recorrer para Ele, assim. Mas Ele precisa resolver você. É isso que Ele quer. Ele quer purificar você. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele já perdoou, inclusive. Ele quer que você saiba disso. Mas para isso, você tem que mudar a visão de Jesus, porque Jesus não é um drive-thru que você vai lá pegar o que você quer. Jesus não é o shopping que você vai lá pegar a bênção do momento. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que está entre nós, purificando vidas, perdoando pecados. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quero orar com você e por você.